no computador, é só vocês irem com o mouse em cima do nome de vocês, vai gerar umas três bolinhas no canto direito. Vocês clicando, vai aparecer ali a opção para vocês se nomearem, tá bom, pessoal? Segundo item importante, este link que vocês estão vendo na tela é o link que dá direito a vocês fazerem a inscrição, na qual vocês vão receber um material didático certificado, pessoal. Nós não vamos liberar ele agora, tá bom? A gente libera ele na metade do treinamento, ok? E por que a gente está ressaltando isso aqui agora? Porque o Dot é uma plataforma de envio automático, tá bom, pessoal? Então, se vocês colocarem alguma informação errada, posteriormente também vai sair errado tanto o seu certificado quanto, é, quanto pode sair a informação errada no seu certificado. Se vocês colocarem o e-mail errado lá também, vocês posteriormente não vão receber, tá bom? Por isso que eu peço para vocês muita atenção na hora que vocês forem preencher os seus dados, tá bom? A gente vai estar liberando na metade do treinamento, ok? E fiquem despreocupados que a gente vai estar dando, né, uma pausa na metade do treinamento e aí a gente vai estar dando tempo para vocês conseguirem se inscrever normalmente, tá bom? Anote todas as suas dúvidas, tá bom, pessoal, em relação ao treinamento. Vocês já podem estar deixando as dúvidas no chat, que ao final do treinamento eu vou estar tirando o tempo a gente vai estar tirando tempo para responder e depois a gente vai estar liberando o microfone para vocês poderem falar, tá bom? Bom, dito isso, eu vou passar a palavra para o Orlando, que hoje vai estar ministrando treinamento, e espero que vocês possam absorver todo o conhecimento. Bom, Arnaldo, agora, Orlando, perdão. Agora é com você, Orlando. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer ao tempo de vocês para estar participando desse treinamento, tá? Como o João já falou, meu nome é Orlando, eu sou instrutor da linha de VRF da Mideia. Estou na Mideia desde 2008, trabalhando na linha de VRF. Então, assim, hoje nós vamos falar sobre a parte de manutenção da linha VC e da linha VC, V6 e VC. Tá? Então, assim, nessas 2 horas de treinamento, é, o assunto é muito específico, tá? Então, vamos tentar fazer uma coisa dinâmica, vamos trocar umas ideias, trocar experiências, né? Estou vendo que aqui tem bastante pessoas e deve ter pessoas do Brasil todo participando. Vamos trocar experiências aqui. Todas as dúvidas que tiverem, pode colocar no chat junto com o João, que no final do treinamento a gente vai estar tirando as dúvidas de vocês aí, ok? Eu vou compartilhar a tela para vocês aqui. Ô, João, você libera para mim compartilhar a tela, por favor? Ah, não estão escutando? Não, fica tranquilo que é só casos à parte, mas já está liberado para você, Ah, tá para ok, você. então. Ok, eu vou compartilhar a tela aqui. Como eu comentei, né? Então nós vamos estar fazendo um treinamento hoje da linha VC e da linha V6, tá? VC Plus e V6. Qual a diferença da linha VC e da linha V6, VC Plus? A linha V6, ela é um equipamento quente ou frio, tá? E a linha VC Plus, ela só tem a opção somente frio, tá? Nós vamos falar algumas particularidades apenas da parte de manutenção, tá? Como eu te falei, como eu falei para todos, o assunto é muito específico. Então, caso alguém tenha algumas dúvidas, vamos escrevendo aqui e no final a gente acaba tirando as dúvidas de todos, tá ok? Então, a gente vai É, começar. Orlando, só vou pedir para você maximizar e depois desabilitar lá a anotação, tá bom? Que ainda não está maximizado o PowerPoint, colocar em tela cheia. Então, aqui, hoje a gente tem aqui o assunto um, assunto 2 e assunto 3. Porém a gente só vai tocar no assunto 3, questão de manutenção. Nós não vamos falar sobre instalação e nem a questão de comissionamento e startup. Tá? Vamos direto para a parte de manutenção. Tá? Vamos lá. Ainda não foi, ainda continuando.
da mesma maneira. Melhorou, João? Não, não, ainda continua sem ser em tela cheia. Clica em Share de novo e aí você é, reinicia. Aí, agora clica lá. Clicou duas vezes? Duas vezes. Tem tela cheia para vocês? Não, ainda não. Para você, vai em tela cheia? Vai em tela cheia para mim. Deixa eu colocar de novo aqui, por favor. Ah, quando você for, já sei, vai ter duas imagens do PowerPoint. E aí vai ter uma em tela cheia e vai ter outra sem ser em tela cheia. Aí você clica na de tela cheia. Ah, foi para tela cheia para vocês agora? Não, clica lá em Share de novo. Deixa eu cancelar aqui. Boa, clica em Share. Aí vai ter um PowerPoint que ele já vai estar em tela cheia, que aparece aí, se você for ver. Boa, agora sim. Aí só vou pedir pra você desabilitar lá, lembra nas três bolinhas? Tá. Boa, agora sim. Agora pode ir. Ok, vamos lá. Recording in Então, progress. como eu estava comentando, então a gente vai falar agora sobre a parte de ciclo frigorífico, ciclo de refrigeração, tanto da VC Plus como da V6, tá? Os princípios elétricos de controle das duas linhas de equipamento e os códigos de falha de erro das unidades externas e unidades internas, tá? Lembrando que os códigos de erros das unidades internas são os mesmos para os dois equipamentos, porque eles são compatíveis, as unidades internas da linha VRF, tanto para VC como para VC Plus, tá? Então aqui a gente vai estar falando sobre a parte ciclo frigorífico da linha VC, V6. Então aqui a gente tem os componentes básicos dos equipamentos. Tá? Nós temos aqui os compressores, temos as válvulas solenoides, tudo essa parte do sistema aqui é a parte da condensadora e aqui é a parte das evaporadoras, tá? Você não muda muito de um sistema frigorífico convencional, o que vai ter alguns adicionais a mais, tá? Então aqui preste atenção que esse aqui é um exemplo de uma máquina de 30 HPs e 32 HPs da máquina V6, onde essa máquina ela é quente ou frio. Então a gente vai ter uma válvula de 4 vias aqui. E pouco mais à frente vocês vão dar uma olhada, na linha VC Plus a gente não vai ter essa válvula de 4 vias, ok? Então assim, nós temos aqui alguns componentes de segurança, tá? Tais como as válvulas solenoides, tá? Então a gente vai estar olhando passo a passo agora aqui do circuito frigorífico e dos componentes um a um, ok? Aqui nós temos as nomenclaturas dos sensores das unidades internas, tá, e externas. Tá? Preste muita atenção nesses T1, T2 e T2D e T-average, que é a média de temperatura das unidades internas. Tá? O princípio de funcionamento do VRF é o volume de fluxo de refrigerante variável. Tá? Então, assim, isso não se dá apenas pela questão do compressor ter variação de frequência, mas sim um conjunto de tecnologia que tem no sistema. Tá? Então, nós temos em cada evaporadora, nós temos uma válvula de expansão, em cada evaporadora, nós temos sensores de temperatura na entrada e saída da serpentina, e onde que, à frente nós vamos ver que onde que a condensadora faz toda essa leitura de todos esses parâmetros para poder fazer o controle de capacidade das unidades, tá ok? Então, assim, principalmente nesses 4 itens aqui, preste atenção que na frente, logo à frente, a gente vai estar falando um pouco mais sobre esses sensores e essas leituras. Tá? Então, a gente tem aqui até o T-average,
Isso são medidas da unidade interna, das unidades evaporadoras, e daqui para baixo, do T3 ao T7, são temperaturas da condensadora. Apenas o TS, que é a temperatura setada, temperatura de set point, né? Então, T3, T4 e T7, temperaturas externas. TS, T-average, T2B, T2 e T1 são das unidades internas, ok? Aqui nós temos uma tabela de resistência de cada tipo de sensores, tá? Temperatura versus resistência. Então vamos lá. Aqui eu tenho o sensor a tabela do sensor de temperatura ambiente, ambiente externo e do trocador de calor da condensadora. Então essa primeira tabela aqui, nós temos aqui a relação de temperatura e resistência ôhmica dos sensores de temperatura ambiente externa e temperatura do condensador, a saída do condensador, a temperatura de líquido. Essa outra tabela, 5.5.2, são as temperaturas de descarga do compressor, as temperaturas de superaquecimento do compressor e sensor de temperatura de descarga do compressor. Então, esses sensores que vai fazer a parte de proteção do equipamento, dos compressores, em relação a superaquecimento de descarga, ok? Na tabela 5.5.3, nós temos a resistência do sensor de temperatura de proteção do módulo, do módulo de variação de frequência dos compressores. Tá? Como eu falei, essa máquina é 100% modulação de frequência, 100% inverter. Então, cada compressor tem um módulo de variação de frequência e esses módulos de variação de frequência, ele acaba aquecendo bastante em questão dos chaveamentos, dos IGBTs, de toda a operação da variação de frequência do sistema. Então, nós vamos ver que tem um trocador de calor que usa o próprio líquido do sistema, próprio fluido refrigerante na forma de líquido, para estar fazendo a troca de calor e resfriando esse módulo de variação de frequência. Então, a gente vai vendo na questão de alarmes, caso essas temperaturas seja elevada no módulo de variação de frequência, o equipamento vai acabar tendo algumas falhas. E aqui nós conseguimos fazer os testes de resistência. Então, nós temos aqui tabela de temperatura versus resistência desse sensor de temperatura do módulo de variação de frequência dos compressores, tá? Então, aqui, questão de alarmes, né? Então, nós temos aqui o alarme P3 do compressor. Tá? Então, o alarme P3 é proteção sobre corrente do compressor. Tá? Então, nós temos aqui os valores, tabela, com cada modelo de compressor, tá? E a corrente máxima deles, tá? Então, o compressor DC80 PHDG D1Y2, ele é usado nos equipamentos de 14, 16 HPs, 18 e de 30 a 32 HPs. A corrente dele é 33 amperes e aqui nós temos esse outro modelo de compressor, o AA55PHDG D1Y2, que é usado nas máquinas que tem apenas nas máquinas de menores capacidades, de 8 a 12 HPs, nas máquinas de 20 a 22 HPs, porque aqui eles têm dois compressores, então acaba usando dois compressores nessa linha, e nos equipamentos de 24 a 28 HPs e de 30 a 32 HPs também. Okay? E a corrente deles é um pouco menor por causa da capacidade deles. Isso aqui é a corrente do compressor, não do conjunto em um todo, tá? Então, nós temos aqui, sempre na unidade mestre, ele vai dar o código de erro, que a gente vai ver um pouco mais para frente. Então, P3 sobre corrente do compressor. E mais à frente a gente vai ver as possíveis causas que pode ocorrer esse alarme. Nós temos aqui no sistema, nós temos um trocador de calor, a placa, que na verdade é um subcooler, né? A função desse trocador de calor, que ele está ele tá, que é este trocador de calor aqui, a placa, é para garantir que realmente vá 100% de líquido
nas unidades internas, e assim a gente tem uma maior eficiência no sistema, ok? Então, esse trocador de calor tem a função, vamos colocar como se fosse um supercooler ali, para garantir que vá 100% vai uma quantidade maior de líquido nas unidades internas. Então, a função do trocador à placa, como aqui entra líquido um pouco mais pulverizado, ele tem uma área de troca de calor maior, e assim a gente tem um rendimento melhor nesse trocador de calor à placa aqui. Tá? Nós vamos falar um pouco aqui, é, tanto no sistema VC quanto no sistema V6 e VC Plus, na parte de descarga, na linha de alta pressão, nós temos dois, duas proteções, tá? Nós temos o pressostato de alta, que ele tem a função de desarmar o equipamento quanto à alta pressão, e nós temos um transdutor de pressão, um sensor de temperatura, um sensor de pressão. Qual que é a função desse sensor de pressão? Além de proteger o equipamento quanto pressão alta do sistema, quem vai acionar, como o sistema é 100% inverter, os ventiladores da condensadora também são com variador de frequência, também são com frequências moduladas, frequências variáveis. Quem vai fazer o controle de rotação dos ventiladores será o transdutor de pressão. Tá? Então, assim, ele medindo um valor de pressão alta, ele vai mandar sinal de tensão, isso é sempre por sinal de tensão, vai mandar o sinal de tensão para a placa eletrônica, para a placa principal, onde ali ela já tem algumas fórmulas que ela vai ler transformar esses valores de tensão em pressão e assim vai estar aumentando ou diminuindo a pressão, a velocidade dos ventiladores da condensadora, conforme a pressão do sistema. Tá? Então vamos lá. Aqui em modo de standby, quando o sistema está fora de operação, a resistência resistência ômica entre os terminais vermelho e terra, que é o preto, vai ser em torno de 98 mega-ohms. Tá? E a tensão VDC, sempre aqui em tensão VDC, com o sistema parado, em 5 volts. Tá? Orlando, eu tenho um problema aqui que eu não tenho certeza se o meu sensor de pressão de descarga, o meu transdutor, ele está fazendo a leitura correta. Como eu faço para estar verificando se realmente a pressão que está no sistema, a pressão real do sistema, é a pressão que a placa eletrônica está lendo? Tá? Nós temos uma fórmula aqui, ok? Então, nós temos aqui duas constantes, na verdade, né? Então, nós temos aqui essa constante para esse modelo de transdutor, né? Na verdade, para toda a linha de VRF da Midea. Então, essa constante ela vai mudar conforme o tipo de fluido refrigerante. Como para VRF nós usamos o R410, então essa constante não vai ser alterada. Essa constante vai ser sempre fixa. Então é o seguinte, eu consigo medir a pressão real, multiplico por essa constante e somo com 0,5, com uma outra constante. E aí eu vou ter o valor de tensão de saída. Então, conforme aí temos um gráfico aqui, onde eu tenho a tensão de saída e a pressão. Então, assim, nós conseguimos colocar o nosso manômetro na linha de alta, tá? Fazendo esta conta, que esta fórmula já está no software do equipamento. Então, nós conseguimos, em cima disso, medindo a nossa tensão VDC entre os dois pontos, terra e saída, a gente consegue ver a pressão, a tensão, e entrar nessa tabela e ver se está correto. Então, se eu tenho 3,5 megapascal medindo no meu manômetro, eu tenho que ter uma tensão de saída de mais ou menos 3,5 VDC. Tá? Agora, 3,5 megapascal
apenas para nível de curiosidade. Cada megapascal equivale a 145 PSI, tá ok? Então, sempre o nosso manômetro vai dar, a maioria a maioria dos mecânicos, a maioria dos técnicos, dos profissionais, estão acostumados sempre a trabalhar com PSI. Então, a nível de curiosidade, 1 megapascal equivale a 145 PSI, tá ok? Aqui nós temos P1, proteção de alta pressão de descarga. Tá? Então, quando a máquina, sistema operando, quando a pressão chega acima de, acima de 4,4 megapascal, que isso vai dar em torno de 630 PSI, tá? Ele vai acabar desarmando e aparecendo o código P1. Tá? Lembrando que todos os códigos da Mideia, todos os códigos de erro que começa com P, esses alarmes são auto-start. Tá? E os alarmes que começam com H, esses alarmes são restart. Então, aqui, se nós tivermos alarmes, que nem o P1, o P1 ele desarma com 4,4 megapascal, que está em torno ali de 660 PSI, 630 PSI, desculpa, e ele rearma, ele volta a operar quando ele tiver com 3,2 megapascal, tá? Que vai dar em torno de 460 PSI. Controle de baixa pressão, né? P2, controle de baixa proteção de baixa pressão de sucção. Tá? Protege o sistema contra baixa pressão. Tá? Lembra que eu comentei logo acima que todos os alarmes começam com P, auto start. Tá? Então aqui P2, se ele der 3 vezes durante 60 minutos, durante 1 hora, ele vai apresentar o alarme H5. Tá? Então esse alarme é restart. P6, P2 auto start e H5 é restart. Mas na frente, um pouco à frente, nós vamos entrar mais em detalhes na questão de proteção do sistema. Tá? Tome muito cuidado com esses alarmes de baixa pressão em VRF, porque assim, vamos lá, aqui, ó, ele desarma o sistema. Quando ele está menor ou igual a 0,05 megapascal, que isso vai dar em torno de 20 PSI. E ele rearma quando tiver tiver acima de 0,15 megapascal, que isso vai dar em torno de 70 PSI. Porém, assim, nós sabemos que a maioria dos sistemas de VRF tem linhas longas. Tá? Então, 20 PSI em um sistema que tenha sabemos que a gente podemos colocar até 64 evaporadoras no sistema. Então, 20 PSI em um sistema longo, isso a gente não tem nada de gás ali dentro ali. Então, um pouco mais para frente, nós vamos estar vendo que o sistema, ele automaticamente, ele vai controlando as válvulas, controlando todo o sistema para não ficar ciclando. Então, quando ele chega a dar o alarme de baixa pressão, provavelmente o seu sistema já está sem nada de fluido refrigerante, ok? Isso a gente vai estar falando em detalhes um pouco mais na frente. Então, esse daqui não é o sensor, esse aqui é o pressostato de alta, tá? É o pressostato convencional on-off, tá? Então, ele é diferente do sensor. O sensor, a gente tem uma variação de tensão VDC. O pressostato é o convencional, funciona como se fosse uma chave on-off. Aumentou a pressão, ele desarma, ele abre. Fechou, diminuiu a pressão, chegou a pressão de rearme, ele vai lá e fecha o contato novamente e libera o equipamento. Aqui que nós tínhamos comentado, a diferença do VC Plus para o V6 é que o V6 tem uma válvula de 4 vias, tá? Para fazer a parte de inversão do fluxo de refrigerante. Então, aqui nós temos uma válvula de 4 vias. Um exemplo dela em aberto, tá?
vemos que toda a parte de, de vedação da válvula de 4 vias, é, ela é de Teflon, tá? Então, continua com todo aquele cuidado na hora que, se um dia precisar fazer uma substituição dessa válvula, tomar cuidado para não acabar aquecendo demais e danificando o Teflon. E a questão também com a parte de instalação, porque, como sabemos, o sistema VRF tem muito ponto de brasagem, tem muito pontos de soldas. Então, se nós não fizermos o processo de solda correto, toda a provável sujeira, fuligem que vai estar no sistema vai para onde? Vai para as válvulas. Tanto as válvulas de expansão de cada evaporadora, como para as válvulas da condensadora. Então, assim, além de todos os procedimentos que temos que ter, todos os cuidados que temos que ter numa instalação de VRF, nós temos que ter muito cuidado e muito zelo na parte da instalação mesmo, muito fazer uma instalação correta e limpa, tá? Porque qualquer sujeira que tiver no sistema pode ir para as válvulas e acaba danificando o funcionamento do sistema. Tá? Aqui nós temos um exemplo das válvulas de expansão eletrônica, tá? Então aqui, como é que funciona essas válvulas de expansão eletrônica? Nós temos aqui, como fala motor, é a parte da bobina, nós temos aqui o pistão dela, tá? E nós temos aqui uma proteção, tá, da válvula. Essas válvulas, como é que ela funciona? Essa válvula funciona através da parte eletrônica, né, que a gente fala, na eletrônica em si, nós temos a regra da mão direita e a regra da mão esquerda. O que é isso? Então, quando eu aplico uma corrente, uma tensão, e a corrente tem um sentido, cria um campo magnético nesta bobina, que ela acaba fechando ou abrindo essa válvula de expansão. Tá? Então, se eu aumento a temperatura, quando eu imagina que essa válvula de expansão seja uma válvula de expansão de uma unidade evaporadora, de uma unidade interna. Quando eu aumento a temperatura, o que eu preciso? Eu preciso fechar, aumento a temperatura no controle, minha temperatura de set point, eu preciso que o ambiente fique um pouco mais quente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que fechar essa válvula de expansão para entrar menos líquido na unidade evaporadora, tá? E assim ter um aumento, ter uma elevação na temperatura. Então, quando eu altero o set point no controle, nessa bobina, vai girar corrente, vai passar por um sentido, vai girar um campo eletromagnético e vai estar girando, vai estar girando o pistão e fechando a válvula de expansão. Quando eu diminuo a temperatura, eu quero um set point menor, tá? O que eu vou precisar aqui? Eu vou precisar de mais líquido na unidade evaporadora. Então, ele inverte o sinal de corrente e acaba criando um campo magnético, abrindo, em sentido contrário, abrindo essa válvula de expansão e mandando mais líquido para o sistema. Ok? Aqui nós temos os modelos das válvulas de expansão, tá? Tanto para as máquinas internas como para as máquinas externas. Então, aqui nós temos aqui uma tabela de válvula de expansão para as máquinas externas. Tá? Então, aqui, esses modelos eles vão para as máquinas até 22 HPs. Este outro modelo vai para as máquinas de 24 a 32 HPs e assim por diante, ok? Tanto para a linha V6 como para a linha V6i, tá? Como a gente olha aqui o I, é que são máquinas individuais, tá? Condensadoras que você não modula. V6 você pode modular até 4 unidades condensadoras, tá? E um pouco à frente nós vamos estar falando também sobre a VC Plus. Tá? Aqui essas válvulas vão até 300 passos, tá? De 480 a 300 passos, desculpa, a 3.000 passos, tá? E a tensão da válvula de expansão é 12 volts VDC, ok? Então, nós conseguimos fazer as medições aqui. Então, sempre tem 5 cabos. Geralmente, o comum é entre o branco ou cinza. Então, a gente conseguimos
medir a resistência entre os terminais. Então, com uma temperatura externa em torno de 20 graus, a resistência da bobina ela tem que estar em torno de 46 ohms, ok? Aqui nós temos algumas, vamos falar agora sobre alguns controles, tá? Então, como nós tínhamos comentado, eu tenho, eu tenho todas as válvulas de expansão, eu tenho todas as válvulas solenoides, perdão, todas as válvulas solenoides, e agora nós vamos falar qual que é a função de cada válvula solenoide no sistema, tá? Nós temos aqui a válvula SV4. A SV4 ela faz o controle do retorno de óleo do compressor, tá? Então aqui ela funciona mais ou menos em torno de, fica fechada quando você liga em torno de 3 minutos, ela abre depois de 3 minutos, ela fica aberta mais ou menos aqui em 15, de 13 a 15 minutos, depois ela fecha, fica 30, mais ou menos 33 minutos fechada, e abre 36 minutos, e isso vai continuando o ciclo. Isso é o sistema de retorno de óleo do compressor, tá? Nós temos a SV5. A SV5 ela protege o compressor, tá? Contra superaquecimento, tá? Então, como é que ela vai funcionar? Chegou a temperatura de descarga acima, chegou a 100 graus, ela vai abrir, ela vai abrir, chegou a 96 graus, ela fecha. Porém, ela funciona em conjunto com a frequência do compressor também, tá? Vamos lá, se eu tenho uma alta temperatura, nós vamos ver a causa raiz um pouco mais para frente, mas ela não vai só abrir a linha de líquido e pulverizar e ingerir líquido na sucção do sistema. Além disso, ela vai abaixar a frequência para você reduzir essa temperatura de superaquecimento. Então, chegou a 96 graus, abre, e aqui chegou em conjunto a 100 graus e 60 Hz, ela fecha e vai e abre novamente quando a temperatura chegar a 96 e a frequência 41. Então ela trabalha, a SV5 trabalha em conjunto com a frequência do compressor também, tá? A SV6 permite, ela faz um bypass no modo de refrigeração, ela faz um bypass da, no, entre o compressor, entre os compressores, né? Então, ela vai abrir quando chega a 3,9 megapascal, e ela fecha quando chega a 3,6 megapascal, tá? A SV7 ela só é utilizada para esse modelo de compressor, tá? Então, o que acontece? Ela é acionada através do TB2. Esse TB2 é o sensor que fica no meio da serpentina das evaporadoras. Mas ela não faz apenas de uma evaporadora, ela faz a média de todas as evaporadoras. No começo, eu tinha comentado a TB2 e tinha a temperatura média. Quando fala de temperatura média, é a temperatura média de todas as evaporadoras, tá? Da, da temperatura da saída, do meio da serpentina de todas as evaporadoras. Então, ele faz essa média e acaba trabalhando junto com essas válvulas aqui. Nós temos a solenoide SV8, permite a injeção de fluido refrigerante.
abre quando o compressor parte e 5 minutos após a parada do compressor. Então, ela tem quase a mesma função da SV5. Então, é para fazer toda a parte de controle de temperatura de descarga, para não sobrecarregar o compressor e você ter uma queima futura ou algum problema mecânico nesse compressor, ok? Aqui nós temos o separador de óleo, tá? Então nós temos um separador de óleo, um modelo dele em aberto, tá? Onde nós temos o filtro e temos aqui o pescador, tá? Então aqui que ele e a parte de sistema de saída e retorno de óleo aqui. Então aqui é o separador de óleo, tá? A função dele é que sempre tenha óleo no sistema, sempre tenha óleo no compressor, tá? Um pouco mais para frente, nós vamos estar falando que aqui, essa parte de separação de óleo da condensadora, nós temos dois sistemas de retorno de óleo. Nós temos esse sistema de retorno de óleo primário, e depois, mais para frente, nós vamos estar vendo, nós vamos verificar, nós temos o sistema de retorno de óleo é, auxiliar, né? Vamos dizer assim, entre aspas, como auxiliar, o segundo estágio de retorno de óleo, isso aí é para o sistema como um todo, ok? Aqui nós temos um exemplo de um acumulador de sucção aberto, tá? Então, onde nós temos a carcaça, tubo de entrada, saídas de refrigerante e orifício de óleo. Um pouco à frente, nós vamos estar vendo uma tabela onde vai mostrar qual a quantidade de óleo que vai para que todo o sistema, quantidade total de óleo que tem que ter em cada unidade condensadora, conforme a sua capacidade, tá? Lembrando que a grande maioria da quantidade de óleo não fica no reservatório de óleo, no separador de óleo, mas sim no acumulador de sucção. Tá? Aqui nós temos os modelos de compressores, tá? Então, conforme as capacidades, o DC80 PH DG D1 Y2, então ele tem a linha para as máquinas de 14 a 16, 14 a 18 HPs e da de 32 de 30 a 32. Uma observação, tá? Vocês olham aqui, fabricante do compressor, Hitachi, tá? Orlando, eu posso comprar um compressor da Hitachi e instalar um compressor da Midea? Não, tá? Esses modelos de compressores já é feito um contrato diretamente fora do Brasil. Então, esse compressor muitas vezes tem até o mesmo modelo, mas muda alguma nomenclatura. Qualquer nomenclatura que muda do compressor já altera alguma característica do compressor. Pode ser externa ou interna. Tá? Então, esse modelo de compressor já é um contrato entre a Hitachi fora do país junto com a Midea China. Tá? Então, eu posso comprar um compressor da Hitachi aqui do Brasil e adaptar para o equipamento Midea? Não pode, ok? Aqui nós temos uma tabela para nós medirmos tanto a resistência entre bobinas como a resistência ômica do compressor. Tá? Então aqui nós temos, para esse modelo de compressor, com umas temperaturas externa a 20 graus, então nós temos a resistência entre bobinas. Aqui, esses valores são a resistência ômica entre bobinas, entre RST, tá? Então, aqui nós medimos com o nosso multímetro convencional, tá? Na escala de resistência ômica. Então, nós temos esses valores. Então, para esse modelo de compressor, a resistência é de 0,124, mais ou menos 7%, e para esse modelo de compressor, 0,97, mais ou menos 7%, mais ou menos 7%. Se der infinito, está queimado. Tá? E aqui nessa outra tabela, nós temos a resistência de isolação do compressor entre cada bobina e terra. Então,
Esses valores nós medimos com o megômetro, tá? Então, assim, diferente do modelo do equipamento, do modelo do compressor, nós temos aqui este valor, tá? Então, normal, maior, maior ou igual a 10 mega-ohms e menor ou igual a 1 mega-ohms vai estar queimado. Então, esta tabela, esta coluna, esses valores nós medimos com o megômetro, é a resistência de isolação do motor, e essa coluna é a resistência entre bobinas, ok? Parte de recolhimento do fluido refrigerante, tá? É, nós temos aqui no display da unidade condensadora, nós temos o display de 8 segmentos e temos alguns botões onde tem algumas funções. Então, para nós fazermos a parte de recolhimento, uma troca de compressor, o ideal é fechar as válvulas, colocar o sistema no modo vácuo, tá? E fechar a válvula, a válvula de sucção, colocar o sistema para funcionar e tirar todo o fluido refrigerante dessa unidade condensadora. Ah, eu não consigo, não estou conseguindo fazer o comando via o controlador central, via a placa principal. Simples. Fecha as válvulas, uma transferidora transfere esse fluido refrigerante para um recipiente. Tá? E aí a gente faz a troca do compressor do sistema, da unidade condensadora. Tá? Uma observação: tá? Sempre quando for fazer a troca dos compressores, primeira coisa que nós temos que ver é a qualidade do óleo que está nesse compressor, tanto a qualidade como a quantidade de óleo, tá? Nós vamos ver uma tabela à frente que nós temos a quantidade de óleo para cada unidade condensadora. Agora o seguinte, lá naquela, um pouco mais acima, nós tínhamos visto a SW4, que ela faz o sistema de retorno de óleo. Agora vamos lá. Imagina só que este compressor tem algum problema. Nós temos um sistema, uma condensadora com dois compressores. E este compressor tem algum problema quando a válvula SW4 estava aberta. Então, provavelmente, a quantidade de óleo que vai estar neste compressor vai ser uma quantidade de óleo maior que está no outro. Então, sempre quando a gente for fazer uma troca de um compressor, nós temos que ver, além de ver a qualidade do compressor, temos que ver a quantidade de óleo que tem nesse compressor, porque posteriormente a gente vai ter que repor para ficar com o sistema balanceado. Se a gente colocar com um compressor com sistema de retorno com óleo a menos, futuramente a gente vai ter mais problemas tanto nesse compressor como em um outro compressor dessa mesma unidade. E caso a máquina esteja modulada com mais outros módulos, com mais de um módulo, a gente vai ter um problema com falta de óleo no sistema como um todo, tá? Então, além de ver a qualidade do óleo visivelmente, a gente tem que ver a quantidade de óleo que está no compressor também. Tá, Orlando, vamos lá. Eu olhei o óleo, aparentemente o óleo não está contaminado, mas eu quero fazer uma análise e levar no laboratório. Primeira coisa que nós temos que fazer é ter uma linha de referência. Então, se você precisa pegar esse óleo, uma amostra de óleo, e levar para um laboratório, primeira coisa nós temos que ver o fabricante do óleo, o tipo de óleo, para poder pegar a ficha técnica desse óleo e mandar junto com o laboratório para fazer a análise e a comparação conforme a tabela do fabricante, tá? Agora, mais uma observação nessa questão de troca de compressor, tá? Vamos lá. Troquei o compressor, qualidade do óleo está ok, quantidade de óleo está ok, porém, mesmo assim, eu tenho que completar o óleo desse compressor. Geralmente, um compressor novo, ele vem com meio litro de óleo, tá? E em operação, a recomendação é que tenha no cárter do compressor 1 litro de óleo. Então, sempre quando eu for trocar um compressor, o ideal é você acrescentar mais meio litro de óleo nesse compressor novo, tá?
sempre se atentando a usar o mesmo óleo que o fabricante recomenda. Tá? Se a gente usar óleos diferente, a gente vai ter problema com o sistema em um todo ali, tá ok? Então aqui nós temos a quantidade de óleo que vai para cada máquina, tá? Para cada módulo. Então máquinas de 8 a 12 HPs, o total de óleo do equipamento é 6,1. Como o equipamento de 8 a 6 HPs tem um compressor, lembra que eu comentei logo há poucos minutos que sempre a gente tem que ter mais ou menos 1 litro de óleo no compressor? Se vocês prestarem atenção, quando o compressor vem novo, ele vem só com meio litro. Então, já de cara, eu já tenho que colocar mais meio litro, no mínimo meio litro de óleo nesse compressor para fazer a troca. E lembra que eu falei que a maioria do óleo fica no acumulador? Então, se eu, por algum motivo, tenho que fazer uma limpeza no sistema, tenho que tirar todo o óleo do sistema e fazer uma limpeza, depois eu vou ter que colocar a quantidade de óleo conforme cada modelo de equipamento e em cada componente do sistema, ok? Então aqui nós temos o fabricante do óleo, que é usado, tá? E o modelo de óleo, ele é um poliéster, né? O FV 60H. Então, sempre se atentar a não usar outro tipo de óleo no sistema. Aqui nós temos os parâmetros operacionais normais do sistema. Tá? É, é possível fazer uma análise no sistema VRF através apenas dos parâmetros de operação? Sim. Porém, temos que sempre se atentar fazer essas leituras com o sistema 100% de operação, no máximo de capacidade possível. Tá? Mas para isso, eu tenho que ter a certeza que todas as válvulas de expansão das evaporadoras estejam abertas, frequência dos ventiladores das evaporadoras esteja com uma rotação alta, frequência dos compressores e ventiladores do condensador alto, que eles estejam alta também. Tá? Então, eu tenho que ter certeza que o sistema esteja operando acima de 70, 80, o ideal seria 100%, mas a gente sabe que não é tão simples assim para um sistema VRF. Tá? Então, nós temos esses parâmetros, mas esses parâmetros sempre é com o equipamento operando em uma capacidade alta, ok? Então, aqui eu tenho no modo de refrigeração, aqui eu tenho no modo de aquecimento. A gente vai ver um pouco mais à frente que para a linha VC Plus, eu não vou ter no modo de aquecimento, somente de refrigeração. Sobre aqui, acabamos de passar a linha V6, agora nós vamos entrar na linha VC Plus, tá? Lembrando, a diferença de um sistema para o outro é que o VC Plus ele não tem a válvula de 4 vias, ele opera apenas no modo de refrigeração, ok? Então aqui eu tenho o ciclo